custo para se proteger de um calote da dívida soberana brasileira está entre os menores dos últimos anos. O chamado spread do crédito default swap de 5 anos do Brasil, o indicador utilizado no mercado internacional para medir a percepção de risco de um país, tem oscilado abaixo dos 145 pontos nos últimos meses. É um alívio na percepção dos investidores, mas não se traduz em melhora nas avaliações das agências de classificação de risco. Renata Pedini vem conversar com a gente, editora da Broadcast, e explica um pouco mais sobre a importância olhando para esse cenário. Conta pra gente. Olá, Muriel, muito boa tarde para você, boa tarde também para você que nos assiste. Essa é uma apuração do repórter Daniel Tosi, que observou esse movimento importante visto no seguro contra calote do Brasil, CDS de 5 anos, uma referência no mercado internacional. Foi apurar por que que está tão baixo, né? E por que não é atrelado ou não conversando muito bem, relacionado com a nota de classificação de risco no Brasil. Para a gente explicar um pouquinho melhor, tanto o CDS quanto o rating são medidas de risco do país. Em tese, poderiam andar juntos. O que acontece é que não andam juntos, no caso brasileiro, por uma série de fatores. O CDS chamou a atenção porque vem oscilando em baixa. É um seguro contra calote. Toda vez que sobe, é como se o investidor tivesse que pagar mais pelo seguro. E quando cai, é o contrário. Se está caindo, aí nesses níveis de 145 pontos e abaixo disso, que é raro nos últimos 5 anos, foi raro nos últimos 5 anos, e não é uma coisa que acontece sempre, né, pensando aqui no Brasil, denota uma melhora. Então é natural que a gente pense se não haveria uma melhora de rating do Brasil. Não tem vindo. O que que acontece? CDS, de novo, é uma referência para o investidor estrangeiro e responde a uma série de fatores muito ligados a comportamento da moeda doméstica, da moeda local e, por exemplo, contas externas. Então, no caso brasileiro, o CDS no nível de 145 pontos, ele tem a ver com uma moeda mais forte, caso do real, tem a ver também com reservas robustas, nós temos um colchão importante aqui no Brasil. Além disso, não há falta de liquidez em dólar no país e as contas externas até apresentaram uma piora recentemente. Então, quando a gente tem déficit em conta corrente e menor investimento no país, mas ainda assim há um volume grande de investimentos para o Brasil. Então, essa também não é uma questão. Tem um outro ponto levantado pelo repórter na matéria, numa entrevista com André Perfeito, que é economista da Garantia Capital, que é o seguinte: o CDS do Brasil acaba melhorando toda vez que o externo piora. Então, se os Estados Unidos vão mal, há uma piora de percepção lá fora, o investidor estrangeiro tem um olhar melhor para o Brasil, e aí essa métrica do Brasil cai, o que revela uma melhora de percepção. Já a outra medida de risco, que é o rating, é outra história. Ela está atrelada à percepção sobre a dívida pública. Então, um grau de investimento dependeria da melhora de percepção sobre a dívida no país como proporção do PIB. Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências, lembrou que a nossa dívida aqui, pelo critério do Fundo Monetário Internacional, está beirando 90% do PIB. Isso está bem acima do que a gente vê em outros países com um rating semelhante, que é 40% a 50% do PIB. Então, tem uma lição de casa importante para ser feita aqui em relação à dívida, para aí sim a gente almejar, né, uma melhora nessa métrica. Uma outra informação é a rigidez orçamentária no Brasil, que também dificulta essa percepção. As duas medidas de risco, CDS e rating, de novo, conversam em alguma medida, e a gente fala delas também, porque inclusive o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, já disse outras vezes, comparou o Brasil com outros países, citou a Colômbia. A Colômbia tem a mesma nota que o Brasil, mesmo rating, mas um CDS muito mais elevado. Então, se o CDS do Brasil está menor, o Brasil poderia ter uma nota melhor. Mas, de novo, os economistas consultados na reportagem pontuam a dívida e o cenário fiscal é uma questão no Brasil. Para fechar essa apuração, tem também uma entrevista com um economista para Brasil, do Barclays,
o Banco Britânico, Roberto Cesensky, e ele avalia aí que há até um otimismo, uma benevolência do investidor estrangeiro quando olha para o Brasil, né? Ele pensa num cenário mais macro, então tem um olhar melhor, daí isso se reflete num CDS, num seguro mais barato, um valor menor. Mas a questão da alta dívida pública dificulta a melhora do rating no país, Muriel. É por isso que a gente vê, então, apesar da queda do CDS, uma melhora de rating ainda distante. Perfeito, a gente segue acompanhando então para entender o que vai acontecer nos próximos meses, ano que vem também. Obrigada, viu, Renata? Bom trabalho por aí. Para você também. Obrigada.